Continuamos com a nossa série sobre saúde mental. O tema de hoje é transtornos do humor. Um estudo realizado pelo Consórcio Internacional de Epidemiologia Psiquiátrica da OMS revelou que, dentre os países da América Latina, o Brasil apresentou a maior prevalência de transtornos mentais na população adulta de 15 a 59 anos, com índices elevados para os transtornos da ansiedade, transtornos do humor e os transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Para falar sobre o tema, está com a gente mais uma vez o neuropsicólogo Ademário Brito. Bom dia. Bom dia. Então, começamos. O que são então os transtornos do humor? Bom, quando a gente fala de transtornos do humor, a gente está pensando na lente que a pessoa usa para ver o mundo. Deixa eu tornar isso um pouco mais claro. Quando a gente está numa situação que nos deixaria alegre ou que nos deixaria triste, ter essas reações é esperado e é normal. Quando a gente está falando de transtornos do humor, a lente que a pessoa vê o mundo passa a ser ou em um tom que tudo parece mais triste o tempo inteiro. Então, brincar com os filhos já não tem a mesma graça. Receber os parabéns, nossa, que chato. Fazer qualquer coisa que dava prazer antes já não tem o mesmo resultado que teria e que seria esperado que tivesse no seu funcionamento de até então. Ou o contrário disso. Você pode estar com uma lente em que você vê o mundo de uma forma muito mais viva, com muito mais cores e tudo parece mais ressaltado, mais intenso. E aí a gente está falando de um outro aspecto do transtorno do humor. Hoje a gente vai poder, inclusive, estar discutindo sobre esses dois lados, o da depressão e o da mania. Então, Os dois extremos. São dois extremos, e dois extremos que, quando a gente fala da mania, parece que é algo bom. Você vê tudo melhor, tudo mais vivo, mas na verdade não é bem assim. Agora, quais são as características, então, do transtorno do humor? As características essenciais do transtorno do humor, e a gente pode pensar basicamente em dois tipos. A depressão, que a maioria das pessoas conhece, que tem a relação com culpabilidade, com uma tristeza intensa, com uma falta de prazer, uma ausência de energia muito intensa. E aí todo mundo entende melhor isso. E o transtorno bipolar do humor, que é menos falado, mas que acomete uma grande porcentagem da população. Que a pessoa, ela tem transtorno bipolar do humor, ela vai ter momentos de depressão, mas ela vai ter momentos de mania, que é uma euforia intensa. A pessoa dorme pouco, fala muito e muito rápido, sente uma energia muito grande para fazer tudo, faz muitos planos, só que não consegue, em geral, executar nenhum deles. Gasta muito dinheiro, a pessoa se coloca em situações de risco, compromete o funcionamento de toda a família. Então, nesse outro lado, no lado da mania, que inicialmente parece é uma coisa boa, a pessoa está com uma euforia, está feliz, mas é uma felicidade exacerbada, uma energia exacerbada e que a pessoa não consegue conduzir aquilo. Então, a pessoa ela desenvolve uma série de ideias, de propostas, tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e, em geral, o resultado disso é que a pessoa não consegue seguir em frente com aquilo tudo. Então, a gente tem pessoas que vendem a casa, pessoas que se envolvem em uma série de dívidas, que se colocam em comportamento sexual de risco, pessoas que, citando um caso, por exemplo, faz um jantar para a família toda e os vizinhos, mas consumindo a feira do mês inteiro e não tem dinheiro para comprar a da próxima semana. Então, nesse processo de uma intensidade muito grande, na fase de mania, a pessoa ela se coloca, sim, a ela e aos que estão em volta em uma situação de grande vulnerabilidade. Agora, é uma doença hereditária? Tem um caráter hereditário, sem dúvida, mas não é somente isso. A gente precisa sempre entender que nos transtornos mentais a hereditariedade tem um papel importante, mas não é um papel isolado. Depende do papel hereditário, depende do apoio que a pessoa tem social, familiar, depende dos recursos internos dela. Então, quando esses três elementos se encaixam,
é que a gente vai ver se a pessoa vai ou não desenvolver o transtorno mental, seja a depressão, seja o transtorno bipolar, seja quaisquer outros. Então, a gente precisa sempre estar atento a essa questão. O fator biológico é importante, mas não é determinante. Se você é filho de um bipolar, você não necessariamente vai ter o transtorno bipolar. Ok, e o que é depressão e quais são as causas da depressão? A depressão, a gente precisa de percebê-la como muito mais do que uma questão moral. As pessoas às vezes acham que é falta de força de vontade, é preguiça, não é nada disso. A pessoa tem uma série de alterações no funcionamento do cérebro, do funcionamento dos neurotransmissores, que levam a alterações de pensamento. Por exemplo, a pessoa passa a ter uma percepção de si muito mais negativa. A pessoa ela passa a ter uma dificuldade de tomar decisões. O pensamento fica lentificado. A pessoa passa a dormir muito ou dormir muito pouco, com sono mais agitado. Há uma fadiga crônica. A pessoa ela não faz as coisas não é porque ela está com preguiça, é porque o cérebro da pessoa está determinando que ela não tenha energia suficiente para fazer nada. E muitas vezes essa pessoa vai ficar deitada na cama o tempo inteiro. A pessoa, muito frequentemente, ela passa a não ter prazer em nada do que ela tinha antes. Se para a pessoa antes jogar futebol era algo muito interessante, não vai ser mais. Se antes conversar com os amigos era muito bom, não vai ser mais. A pessoa ela perde os prazeres na vida, isso é muito perigoso, porque a associação disso com o risco de suicídio é altíssima. E quais são os principais sintomas, então, para o pessoal ficar alerta? Um sintoma essencial para todos os transtornos mentais que a gente tem que ficar atento, quando a pessoa começa a ter alterações do sono, é um sinal importante a gente prestar atenção. Se você está dormindo demais, ou se você não dorme há 2 dias, 3 dias, isso pode ser, sim, um sinal de alteração do humor. Além disso, pensando especificamente na depressão, uma angústia intensa, e não porque aconteceu algo muito ruim. Se aconteceu algo muito ruim, é esperado que eu fique triste. Agora, se essa minha tristeza ela está sendo de uma intensidade maior do que a esperada, ou com uma duração maior, você passar 2 semanas triste, angustiado o tempo inteiro, isso já começa a ser um sinal claro de um processo de depressão. Se você soma esses 2 fatores, uma tristeza intensa por mais de 2 semanas e uma ausência de prazer, são sinais muito claros de que você pode estar entrando num processo depressivo. Agora, todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a ter todos os transtornos mentais. Por isso que é tão importante falar disso, por isso que eu agradeço a oportunidade da gente estar conversando sobre isso e esclarecendo a população. Porque 25% da população teve ou vai ter em algum momento da vida algum tipo de transtorno mental. A depressão é uma dessas possibilidades. Frente a uma intensidade muito grande, qualquer um de nós pode vir a quebrar na forma de uma depressão. E não é falta de força de vontade, não é algo que a pessoa precise de enfrentar sozinha. Existem profissionais extremamente qualificados para ajudar a pessoa a superar esse momento. E ela deve buscá-los. Agora, doutor, você falou dos quadros, dos sintomas. Agora, quais são as principais causas da depressão hoje? A gente tem que pensar que a situação de vida, ela pode levar a estresses muito intensos. Se junto com isso a pessoa ela não tem uma forte gama de recursos internos e externos, a pessoa pode vir a romper. O que eu estou querendo dizer com isso? Se uma pessoa ela fica desempregada e não existe outras fontes de renda na família, ela não vê perspectiva de retomar o trabalho, ela olhar para aquilo, essa ausência de suporte social torna aquilo ali muito mais intenso. O que é completamente diferente de se você perde o emprego e a sua esposa está bem empregada, você tem algum recurso guardado e se diz, não, dá para enfrentar isso um tempo até eu me recolocar.
Esse suporte social, por exemplo, faz toda a diferença. O apoio da família faz toda a diferença. Junto com isso, se os seus recursos internos são frágeis, se para você a perda do emprego, mantendo o exemplo, é algo que afeta a sua autoestima, que faz parecer que você não serve mais para nada, não dá conta de nada, que o que vão pensar de mim, se isso te mobiliza demais, essa é uma vulnerabilidade aumentada. Então, se a gente tem uma intensidade, nesse caso a perda de emprego, ou uma situação de um assalto, ou um estupro, ou a perda de alguém querido, então se você tem esse evento intenso, junto com pouco apoio social, ou não suficiente, e poucos recursos internos, a soma dessas coisas leva ao seu sofrimento intenso e a uma sobrecarga da sua capacidade. E aí a única resposta possível é o adoecimento. Agora, ao notar os sintomas, qual profissional de saúde deve procurar? Hoje, pensando na perspectiva de saúde pública, a gente deve buscar não um profissional, mas um serviço, que são os CAPs. Os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial, voltados justamente para o cuidado aos transtornos mentais. Lá existem diversos profissionais que vão estar podendo ofertar o cuidado que a pessoa necessita. Então, lá existem psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros. Esses profissionais juntos vão poder planejar junto à pessoa todo o cuidado necessário, porque o que faz a mim romper e desenvolver um transtorno é diferente do que faz um outro. Então, esses profissionais eles estão qualificados para ter esse olhar maior e entender o que eu preciso de cuidar, quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas vulnerabilidades e, a partir disso, fazer o planejamento de um projeto terapêutico individualizado que vai me ajudar a me fortalecer, me reerguer e seguir em frente. Agora, há uma faixa etária mais vulnerável à doença? Isso é complicado de se falar. A gente precisa de pensar muito mais na intensidade da situação, somada a esses recursos internos e externos, do que a gente pensar especificamente em faixas etárias. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, é sempre muito complicado a gente fechar diagnósticos. A gente evita fazer isso em geral. As diversas fases da vida, as mudanças de fases, elas são sempre pontos de maior vulnerabilidade. Então, o nascimento dos filhos é um momento de vulnerabilidade. O processo de casamento é um momento de maior vulnerabilidade. A saída dos filhos de casa. O processo de aposentadoria. Então, essas fases marcadas da nossa vida são momentos em que a gente precisa de estar se reorganizando diante do nosso funcionamento como um todo. E essa necessidade de reorganização exige muito dos nossos recursos. Então, são pontos de maior vulnerabilidade. A passagem da adolescência para a vida adulta, entrar no mercado de trabalho, ter que tomar uma decisão sobre qual vai ser o meu futuro, e que parece que é uma decisão que tem que ser eterna. Então, todos esses momentos que exigem mais da gente são momentos em que a gente está mais em risco, sim. Agora, a depressão grave é atualmente a principal causa de incapacitação em todo o mundo. Isso é um fato? Sim, sem dúvida nenhuma. É um fato e isso aponta o quanto que os cuidados em saúde mental são extremamente necessários. Hoje já se reconhece internacionalmente que não dá mais para ignorar a saúde mental. A saúde mental precisa de ser cuidada, precisa de ser olhada, até porque sai muito menos custoso para o Estado, sai mais barato para o Estado prevenir do que ter todas essas pessoas saindo do mercado de trabalho, com aposentadorias precoces, com situações de perdas da relação social, familiar, suicídios. Então, de fato, a gente hoje tem que olhar o problema de saúde mental como uma coisa séria e a depressão, em particular, como uma questão que é um agravo existente, intenso e que afeta a muitas pessoas. E tem tratamento no SUS? Sim. Como eu falei, os Centros de Atenção Psicossocial, eles fazem parte da saúde pública, eles são do SUS. Então, o Ministério da Saúde implementou essa modalidade de cuidado
justamente para ofertar para toda a população um cuidado que não seja baseado em exclusão. Então, a internação não é o viés principal de cuidado, é um viés em que vai cuidar da pessoa onde ela está, na comunidade, oferecendo uma multiplicidade de olhares, profissionais atuando interdisciplinarmente, o que significa que eles vão estar conversando sobre o caso e pensando juntos como a gente pode melhor ajudar essa pessoa. Essa atuação, hoje, no mundo, se percebe como a mais eficaz, a mais humana e a que traz as melhores possibilidades para a pessoa retomar uma qualidade de vida. E agora, a depressão, ela tem cura? A gente falar do processo de adoecimento psíquico, a gente falar em cura é sempre muito complicado. A gente pode falar numa remissão dos sintomas. A pessoa pode não ter mais aqueles sintomas. Significa que ela está curada? Isso é relativo. Se a pessoa ela tem uma vulnerabilidade, por mais que a gente cuide, por mais que a gente fortaleça, aquela vulnerabilidade ainda existirá. Mas a gente pode sim ajudar a pessoa a construir tantos recursos que aquele ponto dela, que é às vezes mais frágil e que vai levar ao desenvolvimento dos sintomas, não precise mais aparecer. Então, a gente pode ajudar essa pessoa a ter recursos internos, a construir recursos externos que permitam que ela siga a sua vida sem mais sofrer por aqueles sintomas. Agora, o que é transtorno bipolar? O transtorno bipolar do humor, como a gente falou um pouco mais cedo, é justamente quando a pessoa ela tem episódios de depressão e episódios de mania. Às vezes as pessoas confundem mania com aquelas histórias, o maníaco do parque, o maníaco... Não é nada disso. A mania é uma euforia intensa em que a pessoa ela perde o controle, ela passa a se sentir muito grandiosa, ela se sente com muita energia, ela se sente muito importante, ela fala muito, ela atua muito no mundo e, muito frequentemente, após um episódio de mania, a pessoa tem um novo episódio de depressão. E quando a pessoa está deprimida, ela se culpa por tudo que ela fez quando estava em mania. E aí depois vem um novo ciclo de mania e a pessoa novamente gasta demais, se coloca em risco, frequentemente usa drogas. Então, nesses dois ciclos, a pessoa ela vai tendo cada vez mais e mais perdas. Se machuca, machuca a família, não só fisicamente, emocionalmente. A família toda sofre muito nesse processo e é difícil entender. Então, quando a pessoa está vivenciando esses dois momentos em que num ela pode tudo, no outro ela não pode nada, num ela faz tudo sem medir consequências, no outro ela se culpa de tudo, isso é muito angustiante. E essa pessoa ela precisa de cuidado. Então, o transtorno bipolar do humor, ele é tão intenso que hoje ele é responsável por, estima-se que a pessoa tem 15 vezes mais chances de suicídio do que na população em geral. Estima-se que seja responsável por 1/4 dos suicídios seja de pessoas com transtorno bipolar do humor. Então, é muito intenso, é muito angustiante viver isso. E essa pessoa ela não precisa de julgamento, ela precisa de cuidado. Agora, qual é o papel da família no diagnóstico e na adesão ao tratamento, doutor? A família, ela é um elo essencial para a possibilidade de cuidado. Só que às vezes também ela pode ser um elo inverso. Como assim? A família, se ela está dando apoio, se ela está conseguindo não julgar, se ela está conseguindo incentivar a pessoa a buscar o cuidado, ela vai ser essencial. Agora, se a família julga, acha que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, porque é falta de força de vontade, porque é preguiça, ela tende a fazer com que essa pessoa se sinta cada vez pior com ela mesma. Talvez eu não tenha muita força de vontade mesmo. Eu acho que eles estariam melhor se eu não estivesse aqui. E aí esses pensamentos são muito perigosos. Então, a família, ela pode ajudar muito essa pessoa, ela deve ajudar muito, deve acompanhar, deve incentivar, deve participar e cuidar de si também, para que possam melhor estar se relacionando com esse outro. Então, quanto mais suporte social a pessoa tiver, mais possibilidade, mais recursos ela tem de lidar. Mas essa família precisa de se cuidar também. Agora, é possível identificar sinais precoces de transtorno bipolar em crianças e adolescentes? Pensar em transtornos mentais em crianças e adolescentes é sempre muito delicado.
Em geral, a gente fecha o diagnóstico para os transtornos bipolares já no final da adolescência, volta de 18, 19 anos, mas existem comportamentos, existem atuações na infância, na adolescência, que pela sua intensidade, pela sua frequência, pela sua duração, levam a gente a ter que prestar mais atenção. Então, se a criança ou adolescente está apresentando comportamentos que parecem muito diferentes do esperado, do que os colegas têm, é sempre bom buscar ajuda especializada. Então, uma criança que se mostra muito irritadiça, uma criança que não consegue dormir, uma criança que qualquer intensidade emocional é maior do que ela dá conta, ela está dando alguns sinais de que algo ali está incomodando muito e que talvez o suporte de um especialista possa fazer a diferença. Porque são muitos os transtornos que podem levar a esses sintomas. A criança ela pode ter um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A criança ela pode estar vivenciando uma situação de ansiedade intensa. Ela pode estar só apaixonada. E aí, fazer a diferenciação disso é muito complexo. E aí, por isso que os profissionais de saúde são as pessoas mais recomendadas para ajudar a construir o que está acontecendo de verdade, junto com essa criança, com esse adolescente, e aí pensar quais são as alternativas, o que se pode e deve ser feito para ajudá-lo. Agora, as pessoas com transtorno bipolar podem levar uma vida normal? Sem dúvida nenhuma. Recebendo o cuidado adequado e mantendo esse cuidado, a pessoa pode sim seguir com sua vida. Uma coisa que eu vivencio muito na prática clínica e que me preocupa é que muitas vezes as pessoas elas se cuidam até melhorar. Uma vez que melhoraram, elas abandonam o tratamento. E isso é muito prejudicial, porque a cada nova crise, a cada situação de depressão intensa ou de mania, mais e mais prejuízos essa pessoa vai tendo. Então, a melhor estratégia é se cuidar para ficar estável e manter o cuidado, manter o acompanhamento. E aí sim, conheço diversas pessoas que hoje seguem muito bem com a vida, fazendo doutorado, fazendo mestrado, seguindo com suas profissões, seguindo com sua capacidade de amar e de trabalhar. Então, é possível sim, mas essa pessoa precisa do suporte adequado. Nós agradecemos, então, a participação do neuropsicólogo Ademário Brito. Muito obrigado. Obrigado a você.